A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Nós vamos para a nossa videoaula, lição número 5, 3 de maio de 2020, a lição de jovens do segundo trimestre da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O título da nossa lição é Confirmando o Concerto. Texto do dia, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Atos capítulo 7, versículo 39. A síntese: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Os objetivos dessa lição: explicar o significado da circuncisão para os hebreus, expor os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado em Gilgal, um lugar marcante para a história do povo hebreu, mostrar como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo. Texto bíblico em classe está em Josué, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 12. Façamos a leitura. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano,
comeram das novidades da terra de Canaã. Na introdução, nós temos que Deus chamou o patriarca Abrão e fez com ele uma aliança. Para cumprir a sua parte como forma de aceitação do concerto, Abrão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão em todos os homens de sua casa. Ele aceitou o desafio, Abrão, e muito tempo depois, às vésperas do êxodo, da saída do povo do Egito, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, a qual foi celebrada 2 vezes, na saída do Egito e no deserto do Sinai, conforme Números capítulo 9. O Senhor estava ensinando o seu povo sobre a obediência e a devoção. O Todo-Poderoso lhes dava mantimento, conforto, proteção, porém requeria deles, como requer da igreja, uma atitude de fé. Mas, ao contrário, eles rebelaram-se contra o Senhor. Em face disso, Deus tirou-lhes o privilégio da celebração da Páscoa e admitiu a não circuncisão do restante do povo, até o dia em que puseram os pés em Canaã. Nesse instante, Deus determinou uma nova circuncisão e a comemoração da Páscoa. Uma nova etapa da vida deles estava chegando e, por isso, precisavam manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles na aliança. Então, nós temos aqui uma maneira de Deus selar a aliança com Abrão e com toda a sua descendência, que era a prática da circuncisão em todos os homens da casa. E Abrão, na época, aceitou esse pacto. E aí depois foi estabelecida a Páscoa, na época da saída do povo do Egito para o deserto com Moisés. E foi celebrada a Páscoa também no deserto. Mas o povo, quando se rebelou, Deus cessou a circuncisão e cessou a celebração da Páscoa. E agora, com essa nova geração, com esse povo da nova etapa, eles iriam agora então celebrar a ceia e fazer a prática da circuncisão. Tópico 1. Circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Subtópico 1. A aceitação do pacto abraâmico. A circuncisão, o que é a circuncisão? É a definição aqui. É a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública, que tinha a ver com higiene, a circuncisão aqui estudada era praticada em forma de ritual pelos hebreus e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Vamos ver isso em Êxodo 17, do versículo 9 ao 14. Êxodo não, falei Êxodo, mas é Gênesis 17, Gênesis 17, o diálogo de Deus com Abraão, Gênesis 17, do versículo 9 ao 14. Estou lendo na linguagem de hoje. Deus continuou: você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá
como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Então, essa aliança de Deus era uma aliança espiritual. Essa circuncisão era a marca física dessa aliança espiritual. Era, portanto, um ato de obediência e fé. Em Deuteronômio 10:16, se você puder abrir a sua Bíblia, Deuteronômio 10, é o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 10, e o versículo 16. Na linguagem de hoje está escrito assim: portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos. Veja que é uma ordem, né? Sejam obedientes a Deus. E tem uma outra referência em Jeremias 4:4, um dos profetas maiores, profeta Jeremias, capítulo 4, e o versículo 4. Jeremias 4:4. Você já achou aí na sua Bíblia? Jeremias 4:4 está escrito: povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, o Senhor, e se dediquem a mim de todo o coração, senão a minha ira queimará como fogo, e por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo, e ninguém poderá apagá-lo. Então, havia um compromisso dos hebreus, dos judeus, com Deus. Era um ato de obediência e fé, que deixava uma marca na carne, capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. A circuncisão era realizada com uma faca de pedra, embora naquele tempo já existissem instrumentos de bronze, mas não de ferro, haja vista vivessem no final da idade do bronze. Então, a pedra ali também tem toda uma simbologia. Então, todo judeu masculino, ele é circuncidado. Subtópico número 2, uma marca de Deus. A circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grave incidente com o Senhor, o qual tensionou matá-lo pelo fato de seu filho não ser circuncidado. Vamos ver isso em Êxodo 4, segundo livro da Bíblia, se você puder abrir, Êxodo 4, do versículo 24 ao 26. Êxodo 4, do versículo 24 ao 26, eu estou lendo agora na linguagem de hoje. Durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: você é um marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão, e assim o Senhor deixou Moisés viver. Veja a gravidade que era
ter um filho que não fosse circuncidado. Deus estava prestes a matar Moisés porque ele não tinha circuncidado o seu próprio filho com Zípora. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Vamos ver Êxodo 6:12. Nós estávamos lá. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 6 e o versículo 12. Êxodo 6:12. Diz o texto assim: porém Moisés respondeu ao Senhor: se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. Então, aquele povo era um povo que tinha o coração e os lábios maus, né? Por isso morreram no deserto. Olha que coisa. Esse era o grande desafio da geração do Êxodos e da nossa também, do Êxodos, lembrando, aqueles que entraram, né, na Nova Canaã. Ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas no homem interior. Com Deus, meu irmão e minha irmã, ele não olha para a aparência, ele olha para a essência, o que está no seu coração. É isso que Deus está vendo e é isso que eu e você nós temos que nos preocupar. Como está o nosso homem interior? Subtópico número 3, uma marca que era um requisito para ser guerreiro. A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa. Êxodo capítulo 12, Êxodo 12, se você tiver com a Bíblia aberta, Êxodo 12, versículo 44 e 48. 44 diz assim: porém todo escravo comprado poderá comer dela, da Páscoa, depois de ser circuncidado. No 48 ele diz: não poderão tomar parte nela os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo, e também todos os outros homens e meninos da sua família. Depois ele poderá tomar parte na comemoração, e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. Então, para tomar parte na Páscoa, tinha que ser circuncidado. Ele não poderia lutar as guerras do Senhor sem antes ser submetido ao ritual. Em Gênesis 17:14, nós já lemos, Deus disse que os não circuncidados deveriam ser mortos, exterminados do meio do povo. A circuncisão para um guerreiro soava como uma verdadeira proteção que trazia a garantia da aliança abraâmica com Deus. Eis porque Davi, no confronto com Golias, insultou-o 2 vezes, chamando-o de incircunciso. 1 Samuel 17, 26 e 36. Aquele jovem pastor de ovelhas conhecia muito bem o Deus de Israel, e pela ação de uma pedra lançada por ele, o incircunciso gigante veio ao chão. Nas nossas pelejas, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus, pois a estratégia e perícias humanas sem a aprovação do Senhor, para nada servirá. Então, o que conta para Deus é a nossa obediência. O homem pode ter muitas estratégias, pode ter muitas habilidades ou perícias, mas se ele é desobediente, ele vai cair como Golias. Tópico número 2. O ponto importante, primeiro, Deus não queria somente a circuncisão do prepúcio,
mas a circuncisão também do coração. E principalmente nesse último tópico, é necessário ter um coração circuncidado e obediente a Deus. Tópico número 2, um lugar chamado Gilgal, lugar de aliança. Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósito entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem. Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi ali retirado. Então, a partir do momento que ali em Gilgal eles foram circuncidados, eles passaram a ter uma aliança com Deus e foi retirada da vida deles a vergonha do Egito. E ali foi firmada uma aliança com Deus. Subtópico número 2, lugar Gilgal, lugar de exaltação. O Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Não se tratava, obviamente, do opróbrio da escravidão imposta pelos egípcios, nem dizia respeito aos vexames e escárnios que os israelitas suportaram, ou mesmo pelas condições degradantes em que viviam. A vergonha, o vexame e a desgraça eram devido às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada pelo deserto. Então, o problema todo aqui está relacionado ao relacionamento entre os rebeldes do deserto, os hebreus que se rebelaram contra Deus, e a igreja ali instituída no deserto, né? Eles não obedeceram ao Senhor, eles foram rebeldes a Deus. A murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Deus removeu o opróbrio em Gilgal e restabeleceu a dignidade, ponto de partida para um novo capítulo na história do seu povo. O fato de os hebreus submeterem-se novamente ao Senhor enquanto nação, aceitando serem circuncidados pela fé, fez com que eles fossem reinseridos no pacto espiritual. Ou seja, foi restituída a aliança com Deus. E ali, aquele lugar, tornou-se um lugar de exaltação. O povo agora se sentia digno de ser servo de Deus, se sentia digno de receber a promessa de Deus, a entrada na terra de Canaã. Subtópico número 3, lugar também de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos em um deserto inóspito no qual não havia água. Agora, após transpor o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água nem de comida. Há um tempo na vida do servo de Deus que as coisas são difíceis, como aconteceu na caminhada pelo deserto. Nesse caso, é preciso ter paciência e aguardar o fim do deserto. Entretanto, depois de renovada aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou. Nos dias de abundância e fartura, a dependência de Deus ainda é necessária. Antes o povo era saciado com água saindo da rocha, mas agora beberiam da chuva dos céus. Ou seja, Deus daria e estava dando prosperidade. A partir dessa renovação do pacto, a partir do momento da entrada deles em Canaã,
eles não tiveram mais falta de água, nem falta de comida. Eles receberam prosperidade. É o que acontece conosco também. Uma hora o deserto tem que acabar. Uma hora eu e você temos que entrar na terra da bênção, a terra da promessa, a terra da prosperidade. O que Deus espera de mim e de você é obediência, fidelidade e esperança. Nós precisamos esperar em Deus. O ponto importante: o deserto foi uma escola na qual os hebreus aprenderam os estatutos de Deus. Então é no deserto que nós aprendemos a confiar em Deus e aprendemos a obedecer a sua palavra. Então celebre a Deus por causa do deserto que você pode estar atravessando. A celebração da Páscoa, tópico 3, subtópico 1, a primeira Páscoa, foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés, lá em Êxodo 12, de 1 a 20. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Abibe, ou Nisan, separasse um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães asmos e ervas amargas. E isso apressadamente, teria que ser comido rápido. Haja vista que o povo estaria de saída do Egito. Deus falou ainda que na noite desse 14 do primeiro mês, um anjo sairia a matar todos os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro a marcar os umbrais e vergas das portas. Está lá em Êxodo 12, 12. De fato, tudo aconteceu como dito pelo Senhor a Moisés. Então, isso aqui foi a celebração da primeira Páscoa: comer esses pães asmos, comer esse cordeiro assado, né? E ervas amargas. E tinha que ser comido depressa, porque simbolizava que eles estavam saindo rapidamente do Egito. Um ano depois, mais uma vez, um ano depois que eles saíram lá do Egito, o Altíssimo determinou a celebração da Páscoa, está lá em Números capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Israel peregrinava nesse tempo pelo deserto. Antes, porém, de completar o 2º ano de peregrinação, os hebreus desistiram de invadir Canaã e em seus corações voltaram ao Egito. Atos 7:39. Pelo que Deus rejeitou aquela geração. Nunca mais a Páscoa foi celebrada até o dia em que a nova geração chegou a Canaã. Então, dentro do coração daquela geração, eles voltaram ao Egito. O coração deles estava com o Egito. Por isso eles foram rejeitados por Deus. Subtópico 2, Páscoa, um memorial judaico perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo, ou seja, para sempre. Mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, ou seja, a nova geração ainda, conforme nós acabamos de estudar, não havia sido circuncidada, então para Deus eles ainda não faziam parte do pacto abraâmico, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Então havia toda uma liturgia para se comemorar a Páscoa e eles não tinham esse conhecimento. Agora, depois da circuncisão em massa, o Senhor autorizou a referida celebração. Como visto, era a 3ª vez que eles celebravam a Páscoa. A primeira vez foi na saída do Egito, a segunda aconteceu no deserto um ano depois, conforme Números 9, 1 e 2, e agora a 3ª vez, quando aportavam na terra prometida. Então veja que a Páscoa
é um memorial judaico eterno. Subtópico número 3, Páscoa, um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Não se tratava de mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto a Deus, ao Deus verdadeiro, o Criador do universo, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, quando Jesus encarnou, Deus ele veio em forma humana e entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Então a Páscoa judaica apontava o tempo inteiro para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Jesus viveu aqui durante 33 anos, sofreu no nosso lugar, fez atos poderosos, depois foi levado à cruz, condenado injustamente, um inocente morrendo na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou e retornou para a glória, voltou a ser o Deus Todo-Poderoso, deixou de ser um ser humano e voltou a ser Deus. Tudo que era feito ali em Israel apontava para a pessoa de Jesus. Ponto importante, nós finalizamos. Quando a Páscoa foi instituída, o Altíssimo estava anunciando que Jesus, o Cordeiro Imaculado, viria ao mundo e morreria em favor da humanidade, conforme nós acabamos de falar. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. O título dessa lição número 5 é Confirmando o Concerto. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com muitas pessoas e seja você também uma bênção nas mãos de Deus. A paz do Senhor.